Muito bem, boa noite a todas. Nós estamos dando início já à nossa aula de hoje. Lembrando que nós estamos entrando hoje na terceira aula, né, dos livros históricos, também deixando claro que as aulas serão um pouco mais longas, como nós falamos no primeiro dia. Procuraremos, quando o conteúdo permitir, fazer um livro todo e trabalhar até para ficar até mais fácil o desenvolvimento do conteúdo e também até para nós podermos dizer que vamos cumprir todo um conjunto, né, toda uma proposta do que está tratado para ser desenvolvido na aula. Outro sim, eu quero também deixar claro que hoje nós vamos fazer uma conclusão dos 3 últimos para 4 capítulos de Josué, e aí entramos já em Juízes, que nós vamos completar hoje, certo? E aí, Ruth, nós iniciamos na próxima aula fazendo Ruth e entrando em 1 Samuel, ok? Muito bem, eu quero aqui justificar a ausência da irmã Sandra por motivos de trabalho, a irmã Maria Ângela, que ainda está se recuperando da saúde, a irmã Aline por estar de cuidado da criança que ainda está novinha, e a irmã Maria Nazaré, que está no serviço. Deus venha abençoar cada uma de vocês e seja convosco, e amanhã nós enviaremos a aula de hoje gravada e os slides, ok? Muito bem, então vamos já estar compartilhando a tela, já o conteúdo da aula de hoje, o slide, né? Já vou colocar, inclusive, aqui o de Juízes, tá? Mas nós vamos voltar lá atrás em Josué para concluirmos o livro de Josué e partirmos para o que vamos iniciar agora, no dia de hoje, que, no caso, será Juízes, tá? O livro de Josué ficou faltando 4 capítulos. Nós tratamos sobre o 20, que falamos sobre as cidades refúgio, o porquê que elas foram propostas, qual foi a intenção, como elas foram distribuídas e organizadas. Até nós lemos, né, lá no número 35, a ordem desta passagem falando sobre as cidades de refúgio. O capítulo 21 e o capítulo 22, tá? São capítulos que estão tratando em Josué sobre o altar que foi erigido. Josué manda levantar um altar para até que o povo venha se conscientizar da adoração a Deus e venha realmente concentrar-se numa adoração a Deus, se posicionar, não é, em adorar a Deus, e assim demonstrar a sua monogamia, a sua fé monogâmica, a sua fé unicamente em Deus, tendo em vista que em Canaã havia aquele pluralismo, aquele sincretismo, porque havia várias crenças, né? Várias tradições que levavam os cananitas a terem uma cultura diversa e, com isso, terem também várias crenças, o que lhe estava concedendo uma influência, inclusive, no povo de Israel, levando eles a se envolverem com as práticas de Canaã. Então, em razão disto, Josué erige um altar, tá? Um altar que é justamente erigido baseando-se nas 12 tribos de Israel, aonde ele é erigido com pedras e as pedras formam o desenho das 12 tribos de Israel. No capítulo seguinte, os 2 capítulos últimos, 23 e 24, esses 2 blocos de capítulos, tratam já da despedida do líder Josué. O líder Josué cumpre agora
a sua missão, a sua tarefa, e vai encerrar o seu período de liderança. Então, automaticamente, é um momento de despedida, é um momento de orientações, é um momento também de exortações e até de uma convocação que ele faz no capítulo 24, muito enfática, dizendo, olha, nós, eu e minha casa, já tomamos uma decisão. Eu e minha casa vamos servir ao Senhor, não é? Agora vocês escolham a quem vocês vão servir. Só que antes dele fazer esse convite, dele fazer esse alerta, dele fazer esse confronto, ele apresenta todos os feitos de Deus para com o povo, desde lá da saída da libertação do Egito, a saída do Egito, a condução do deserto e a entrada em Canaã e tudo que Deus lhes proveu. Então, mostrando isso, mostrando o benefício, a benécia, o cuidado, o amor, a aliança, o teor da aliança, o teor do compromisso de Deus para com Israel, não é? Do foco, da atenção de Deus para com Israel, ele, então, depois de mostrar tudo isso, ele faz, Josué, um convite. Ele faz uma conclamação, um alerta. Olha, eu, Josué, já tomei uma decisão. Eu e a minha descendência vamos servir ao Senhor. Agora vocês escolham a quem vão servir. Então, era uma forma de cobrar aquele povo. Era uma forma de alertar aquele povo. Era uma forma de também estar colocando aquele povo em um olhar, em uma análise, em uma avaliação que levasse eles a reconhecerem que já era chegado o tempo de um arrependimento e de voltar e fazer um concerto com Deus e voltar-se para Deus. Tá? E, claro, o livro de Josué, ele encerra um ciclo. Encerra um ciclo que é pautado em duas lideranças, Moisés e Josué. É pautado na lei, que vai de Gênesis até Deuteronômio, concentrando a lei em Êxodo a Deuteronômio, que Gênesis seria o livro dos princípios, das origens. Depois, Josué é o livro da entrada, do desenvolvimento, da estadia, da expansão na Terra Prometida, sob a liderança agora de Josué, e a transição, que agora inicia, de um outro período, de um outro ciclo, que é agora o período teocrático, é agora o governo sob a tutela de Deus. Deus estabelecendo homens e mulheres para julgar, para liderar, para ser juízes perante Israel, perante o povo eleito, o povo da promessa, o povo de Israel. E é isso que nós vamos começar a estudar a partir de agora, estudando o período dos juízes. Certo? Muito bem. O período dos juízes, certo? Nós já podemos ver aqui, eu já vou passar o próximo slide, é marcado por algumas questões muito interessantes. Eu até vou levantar para cá para ficar mais fácil para trabalhar, tá? O ciclo do período do juiz é marcado por algumas questões, primeiramente. Primeiramente, nós vemos a ordem de Deus, tá? Deus provê uma ordem. Deus propõe uma ordem, na verdade. Uma ordem em que Deus está levantando homens e mulheres para liderar e lhes dá uma ordem de conduzir aquele povo e de trazer aquele povo ao arrependimento. A ordem é que Deus venha a ser o único Deus sobre aquele povo, que inclusive agora nós vamos ver que é um período de grandes oscilações da fé, o período dos juízes, porque eles, a cada juiz, uma realidade é constatada da oscilação da fé, da desobediência do povo,
e do envolvimento do povo com as práticas religiosas, com os rituais de Canaã. Certo? Então, esse é o ciclo que marca o ciclo de mudança, o ciclo de transformação de um governo que era a anfictionia, governado por os líderes e tribo que prestavam conta a Josué, para agora o governo, sob a liderança do juiz, que é um governo teocrático, onde Deus estabelece um homem ou uma mulher para liderar, e esse vai julgar uma liderança, então quase que podemos dizer, aonde todas as decisões vêm da mente do líder, daquele que Deus levantou. Ele é que toma todas as decisões, ele que julga, ele que exerce um comando. Claro que tem um conselho de anciãos, tem um conselho de anciãos, mas o juiz é o primaz. O juiz é que define, que decide, o que manda, o que governa, o que toma as decisões. Então, a ordem de Deus é recebida para com o povo, para que o povo venha a fazer um concerto com Deus. Tá? E aí, nós vamos ver algumas questões centrais, como libertação, porque o juiz sempre é levantado com a proposta de desenvolver uma ação de libertação, libertar o povo dos seus inimigos, dos seus adversários, das circunstâncias que afetam também não só a questão, vamos dizer assim, política e social, em relação às adversidades e aos inimigos que se levantam para conquistar a terra, os invasores, e aí o líder, juiz, é levantado por Deus para libertar o povo, para ser um libertador. Então, o juiz ele tem o sentido de libertador, certo? Mas o juiz, além de ser um libertador do povo, ele também ouve o clamor do povo, ele é enviado para libertar o povo em resposta do clamor do povo, em resposta direta do clamor do povo. Vocês entenderam? Então, o povo clama, e em resposta do clamor desse povo é que um juiz ou uma juíza é levantada por Deus para liderar o povo e libertá-los. Também há sempre a consequência no livro de Juízes do pecado praticado, que é narrado, que é descrito, o pecado que cometeu a nação, o que cometeu alguém da nação, que levou a nação a uma consequência, certo? E aí o castigo que é infligido à nação em razão do pecado praticado, e aí o castigo é a consequência desse pecado. Então, automaticamente, há uma frase, há uma expressão, há uma tônica, uma ênfase, que é: que legado deixarei para a próxima geração? Essa é a pergunta que cada juiz ele deixa no ar. Essa quem sabe, até vamos colocar aqui o foco, né? O que direciona, o que impulsiona o governo, a liderança, a atuação de libertador de um juiz, já avisando qual é o foco, qual é o legado, o que ele vai deixar de herança, o que ele vai deixar de marca, o que ele vai deixar de resultados, o que ele vai deixar de benefícios, o que ele vai deixar de grandes conquistas, de marcas que venham fazer ele ser lembrado, ela ser lembrada. É lembrada pelo quê? Será lembrada porque atitude, porque ação, porque projeto. Então, essa é a tônica, essa é a ênfase que está relacionada, vinculada ao legado deixado para a próxima geração. O legado que ainda vão deixar para ser cumprido em gerações à frente. Certo? Agora, nós vamos ver
já no próximo slide, o contexto histórico, como as questões que temos que mais, quem sabe, vamos assim colocar, de enfáticas, de detalhes históricos que caracterizam essa atividade, esse livro. Primeiro é o tema. Qual é o tema do livro de Juízes? Desobediência. Por que o tema é desobediência? Porque cada juiz é levantado por Deus para julgar a desobediência do povo, e essa desobediência sempre traz uma consequência, e também cada juiz é um libertador de uma situação que o povo se envolveu, ou que o povo está sendo perseguido e passando por um revés em consequência de um pecado praticado. Então, sempre a desobediência está relacionada à situação, à circunstância. Então, o tema é desobediência, o tema do livro. O autor como já até coloquei na primeira aula, não tem um autor indicado, denominado, mencionado. Por isso que eu e grande parte dos historiadores, dos teólogos bíblicos, afianciam, indicam, nomeiam, denominam como autor do livro de Juízes Samuel, que é o mesmo autor de 1º e 2º Samuel. Então, e que quem sabe, e certamente também foi o mesmo autor de 1º e 2º Reis. Tá? Então, essa uma questão que tem que ficar ressaltada. A data indicada é 1086 a 1004 a.C. 1086 a 1004 a.C., tendo já o local, Canaã, e tendo por destinatários o povo de Israel. Então, Juízes é um livro da narrativa histórica do povo de Israel, de acontecimentos que marcaram a vida do povo de Israel, sob a liderança de um juiz, de uma juíza, de um homem, uma mulher levantada por Deus com o propósito de resgatar, libertar, conduzir, julgar, administrar, governar este povo, para que eles possam prosperar, para que eles possam progredir, mas principalmente tenham uma vida de integridade moral, uma vida de compromisso com Deus e uma vida de certeza, de convicção, de entrega a Deus, que é a fé judaica. Certeza, convicção e entrega. Certo? Agora, nós também temos, e vamos passar agora já para a liderança dos juízes, tá? Primeiramente, os juízes que são mencionados, os juízes que são relatados, tratados sobre eles no livro de Juízes, como, quem sabe, podemos até colocar os centrais, não é? Os que marcaram a época, os que tiveram a sua liderança destacada com resultados, são Otniel, Eude, Sangar, Débora, Gideão, Tola, Jair, Jefeté, Ibsã, Elon, Abdon, Sansão, Eli e, por último, Samuel, que é juiz, Samuel, que é profeta, Samuel, e que é sacerdote. Cumpre uma tríplice função e ofício. Então, é este o grupo seleto, é este o grupo de homens e mulheres levantadas por Deus, que o livro de Juízes narra as suas atividades, narra o seu ofício, a sua atuação. Então, ao todo são 14 o número de juízes que estão registrados nesse livro de Juízes, no
no corpus escritos dos juízes. 14 líderes, 14 juízes escolhidos para governar o povo, para serem libertadores. A função deles, então, não é herdada de uma forma, vamos assim, como é a de reis sacerdotes, que era quase que uma, como é que eu vou colocar aqui, de pai para filho, né? Não é dessa forma, certo? Não é herdada nesse aspecto, como era herdado, de uma forma que passava de pai para filho, o reinado e a mesma coisa o sacerdócio. Não é o nepotismo, me lembrei o termo, nepotismo, não é o nepotismo. Mas se trata de uma escolha direta de Deus, é Deus que escolhe, por isso governo teocrático. E os juízes não têm uma função de intérprete de leis, da lei, não são escribas. Tá? Juiz não é um escriba, não é um intérprete da lei. Apesar que Samuel era, mas Samuel é um diferencial, é uma marca, é um ser que tem um homem, eu vou não colocar ser, não, vou colocar um homem que marcou o Antigo Testamento com a sua atividade, porque foi juiz, foi sacerdote, tá? Profeta, escriba, então era múltiplice as ações e funções e ofícios cumpridos por Samuel. Agora, também é importante ressaltarmos que eles, juízes, têm a responsabilidade de levar esse povo, levar o povo de Israel a cumprir a lei, levar o povo de Israel a lembrar da aliança feita com Deus e ser comprometido com essa aliança, e ter um compromisso com essa aliança, e ter uma obediência a Deus e um temor a Deus, se submetendo à sua lei e se comprometendo com a sua aliança. Então, agora, cada um desses juízes é levantado em um tempo marcado por aflição para Israel, marcado por um revés para Israel, revés, aflição em decorrência de castigo, em recorrência de cobrança, em decorrência de desobediência, e por isso Deus cobre, por isso Deus castiga o povo. Podemos colocar que seria um momento que Deus está disciplinando o povo, cada um dos períodos de atuação desses juízes em decorrência da desobediência do povo. Então, sob a autoridade e sob o poder de Deus, eles estão realizando grandes feitos, eles estão realizando grandes ações, eles estão desempenhando um importante papel ao longo, até podemos colocar aqui, de aproximadamente 410 anos, que é o tempo desse período de governo, de liderança cumprida pelos juízes. De liderança cumprida pelos juízes, 410 anos de atividade, 410 anos de governo, de liderança, tá? E automaticamente esses 4 séculos e mais uma década marcam esse período de liderança, de governo, de condução desses homens e mulheres que foram, além de libertadores, guerreiros, foram também, podemos colocar aqui, os representantes diretos de Deus perante o povo. Os representantes diretos de Deus perante o povo, para liderar o povo, para administrar aquele povo e para conduzir aquele povo, tá? Outro sim, é também agora o que está já nos próximos slides, que vai tratar aqui do contexto social dos juízes, certo? Contexto social dos juízes. Mas antes aqui eu vou ali falar para o meu filho tomar o remédio. Ezequias, pode tomar. Então, nós vemos agora o contexto social dos juízes. Os juízes estão atuando em um período
que ele pode ser compreendido e até definido pelas seguintes expressões. Primeiro, não havia rei em Israel, tá? Não havia rei em Israel. Segundo, cada um fazia o que era reto aos seus olhos. Vamos até ler, eu gosto dessas aulas de livros históricos, é importante estarmos abrindo a Bíblia. Vamos ler o texto de Juízes 18, versículo 1, tá? Juízes 18, versículo 1, que fala, que enfatiza a não liderança, o não governo de um rei sobre Israel. Por quê? Porque havia juízes, tá? Olha que naqueles dias não havia rei em Israel. E naqueles dias a tribo dos danitas buscava para si uma herança, para nela habitar, pois até aquele dia toda a sua herança ainda não lhes havia caído entre as tribos de Israel. E aí nós vamos para Juízes, capítulo 21, 25, que nos fala também algo muito importante para nós ficarmos aqui certificados, que cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos, e por isso a desobediência, e por isso a cobrança, e por isso a alteração de moral, de integridade, de compromisso com Deus, não é? Olha o que está ali escrito. E naqueles dias não havia rei em Israel, cada homem fazia aquilo que era certo aos seus próprios olhos. Aqui demonstra o quê? Um antropocentrismo, uma liberalidade, um desregramento e uma falta de compromisso, integridade e até submissão e sujeição a Deus. Então, essas declarações revelam que o povo estava vivendo sem a presença constante de um líder permanente, porque sempre havia líderes que alteravam, que iam mudando, terminava o ciclo de um juiz, entrava outro juiz ou uma juíza, mas não era um juiz ou uma juíza que ficaria permanente como um rei, que iria até cumprir o tempo do seu governo, até a sua morte, no caso. Então, em função ou em razão disso, acreditava-se que eles tinham esse sentimento, eles tinham essa expectativa que eram livres para fazer o que bem desejasse, para fazer o que bem quisesse, que eles tinham a liberdade, que eles não precisavam obedecer, tá? Então, essa desobediência ao líder, essa desobediência àqueles a quem Deus estava levantando para lhes liderarem, marcou no tempo dos juízes algo ou algumas questões muito importantes. Primeiro, que sem a presença e a reverência de um líder, o povo de Israel se desviava dos mandamentos do Senhor. Indiferentemente às obras que Deus havia realizado por ele e por seus pais. Mas também, além disso, estava marcado que ocorria uma negligência do povo na comunhão com Deus, no relacionamento com Deus. O livro dos Juízes, então, era um registro, e se tornou um registro, uma narrativa de episódios marcados por desobediência de Israel, aonde Israel estava mergulhado numa idolatria, numa imoralidade, numa falta de compromisso ético, falta de compromisso religioso, falta de compromisso social com Deus. Os juízes foram então levantados por Deus em uma época que foi uma época da frieza espiritual, da apostasia de Israel. Um período em que a confusão social foi notória, foi visível, perceptível, estava ali à frente, para que todos pudessem constatar. Um período também que houve um grande declínio moral. Por quê? Porque cada desses líderes, desses juízes levantados por Deus,
viveram e sentiram e participaram de momentos em que a nação, em que o povo estava totalmente absorvido à imoralidade. Certo? Bom, agora nós vamos fazer um estudo, no próximo slide, de cada um desses juízes. Estudar o período, o tempo e a ação de cada um desses juízes. Tá? Até coloquei aqui cronologia dos juízes. Certo? Muito bem. Quem era o opressor do período do juiz Otiniel? O opressor era Mesopotâmia, uma nação da Mesopotâmia, os mesopotâmios, que eram reinados ou liderados por Kukan Rizadaim. Isso foi no ano 8º, tá? A data aproximadamente foi o ano de 1385 até 1137. Os registros bíblicos estão do capítulo 3 até o capítulo do 3, versículo 8, até o capítulo 3, versículo 11, então do 8 a 11, certo? E aí a tribo afetada era a tribo de Judá, e Otiniel lidera sobre Israel 40 anos, tá? 40 anos. É importante colocarmos que Otiniel era filho de Kenaz e irmão de Caleb, tá? E era, inclusive, mais novo que Caleb. Otiniel também já tinha provado seu valor como conquistador, como está narrado em Josué 15, 13 a 19, e também está narrado em Juízes 1, 12 a 13. Nesse período de Otiniel, havia uma imagem ou um poste ídolo de Astarote, que era a deusa cananita de Aserá, que foi feita e era erigida ou construída de madeira, e nesse momento o povo está envolvido em adoração a essa deusa. Então, a Mesopotâmia, que era uma terra fértil ao leste do rio Orontes, é levantada nesse momento como uma nação que vai vir contra Israel, que vai infringir contra Israel, e aí Deus levanta, após o clamor de Israel, certo? Justamente, vamos colocar aqui, Otiniel, para que ele liberte a nação dos mesopotâmios, liberte a nação desse povo. Tá? Outro, sim, também, é agora o período do próximo juiz, que é Eude, tá? E Eude, ele vai atravessar um momento em que os moabitas, tá? Vêm contra Israel. São aqueles que vão invadir Israel, então são os moabitas, ao qual vão ser reinados por Eglon, e ocorre isso durante 18 anos, essa circunstância, e a data em que acontece essa guerra, esse conflito, é marcada esse período do governo do juiz Otiniel é marcada de 1337 até 1239. Então, ele é um juiz que tem uma longa data de reinado. Ele é um juiz que vai reinar 80 anos, a tribo dele, Benjamim. O lugar da batalha, onde ele vai travar a batalha, é Jericó, certo? E algo que temos que também colocar aqui, ressaltar, que Eude, ele é, então, um moabita, e ele também é o melhor. Os moabitas estão vindo e Eude é um benjamita, ou ele é oriundo da tribo de Benjamim. E ele, por intermédio dele, que o povo benjamita, o povo de Israel,
vai vencer a Eglon, rei dos Moabitas. E é marcado nesse momento que a soberania de Deus prevalece. É marcado nesse momento que os filhos de Israel alcançam a vitória sobre Eglon, rei dos Moabitas, e a soberania de Deus é indicada de tal maneira que ele usa Moabe para munir esse povo desviado, ou seja, o povo de Israel que está desviado, não é? E é uma ideia confortadora nessa época de um poder até, vamos dizer assim, nuclear, mas é um momento em que Deus vai intervir e vai conceder a vitória sobre os moabitas para Israel, sob a liderança de Eude, tá? Então, é um momento em que Eude marca uma grande conquista, um período de grandes conquistas para Israel. O próximo já é os filisteus que estão atacando. Os filisteus que vão atacar e em uma data que é simultânea, paralela com a mesma data de Eglon, e agora quem está conduzindo, ou que é contemporâneo vamos dizer assim, de Eude, é contemporâneo de Eude, porque lidera na mesma época de Eude, é o juiz Sangar. Então, Sangar e Eude lideram juntos. Eude lidera perante a tribo de Benjamim, tá? E Sangar, ele dá uma continuidade como sendo um juiz que está também atuando em paralelo com Eude, perante a mesma tribo, perante o mesmo local, aonde Sangar, ele, de uma ordem até cronológica de eventos, ele participa dessas atividades, e a sua origem até não é israelita, ele pode ser de origem edita ou até de uniana, mas ele automaticamente vai auxiliar, vai atuar, vai intervir como um auxiliar direto, como um líder direto, que cumpre uma liderança junto com Eude, para ele e Eude darem um livramento, dele e Eude libertarem Israel da mão dos filisteus. Ele e Eude estarem controlando, conduzindo o povo que benjamita, que está envolvido também em casos de idolatria e imoralidade. E que estão sendo, claro, sentenciados pelos filisteus, mas em razão do clamor que elevam ao Senhor, Deus levanta Eude, Deus levanta Sangar para lhes libertarem do jugo, da fúria e da intervenção dos filisteus. O próximo já é agora podemos colocar aqui o período, não é? Marcado por Débora, uma mulher, aonde o opressor são os próprios cananitas, que estão sendo governados por Jabim, e é um período que cobre os anos 1259 até 1199. Período também que está registrado no livro de Juízes, do capítulo 4 até o capítulo 5, versículos 31. Período da tribo de Efraim, porque a Débora, ela é oriunda da tribo de Efraim. O lugar que ela trava a batalha com os cananitas é o lugar marcado por Tonte Tabor, certo? E também por Orozete Hagaim, certo? Então, esse é o local onde ocorre esse momento da liderança e do conflito marcado de Israel com os cananitas sob a liderança da juíza, de uma mulher, Débora e Baraque, tá? Então, o foco de atenção agora, ele vai mudar das tribos do sul para as tribos do norte. Então, a ameaça de Jabim e Sísera, que eram os reinantes, os governantes, os reis
cananitas que estavam vindo agora contra Israel, e era uma época de grande perigo, de grande ameaça, e que Zísera, na verdade, poderia ter sido até o rei de Arosete, não é? E era um grande líder militar dos exércitos unidos daquela região, que ele vai ser levantado para vir contra os cananitas e demonstrar aproximadamente um uso de uma, vamos dizer assim, de um exército, de uma força bélica que compunha para aproximadamente 900 carruagens de ferro com armamentos para vir contra o povo de Israel. Então, na verdade, o evento marcado por Débora e Baraque, o evento de libertação, foi um verdadeiro milagre da intervenção divina, aonde houve vantagem dos israelitas no encontro decisivo que marcou a grande vitória de Débora. Débora foi uma salvadora do seu povo. Foi uma mulher que soube governar e governou com grande maestria, com grande distinção. Uma mulher em que no Antigo Testamento ela é testemunha de qualificações das mais expressivas. Além de ser corajosa, destemida, era uma mulher de estratégia, era uma mulher de resiliência, não é? Marido de Débora, vamos dizer assim, que o marido dela, o Abitode, nada se sabe sobre ele, mas a grande tônica era ela. E aí há vamos dizer, há uma menção de Baraque, que nós lemos Débora e Baraque, porque Baraque desempenhava um papel secundário nessa peleja, como se fosse um general, um governante, que aos comandos da líder, da juíza Débora. E aí ele vai receber uma coragem, uma inspiração pela talentosa juíza para governar, para liderar o povo nessa batalha e vencer a batalha e alcançar a conquista. Então, é um marco, a liderança de Débora, que veio de Ramá, Betel, ao sul de Efraim, e venceu toda a estrutura marcada, certo? Pela impiedade de Jabim. Então, Débora e Baraque marcaram um período de grandes conquistas e grandes realizações que foram realmente um marco para Israel. A falta de alegria com que podemos ver nesse momento que se encontrava Israel por a intensidade da perseguição, vai se tornar em júbilo, em cântico, que se torna o cântico de Débora depois da conquista, depois da vitória, depois do resultado dessa intervenção de Deus em favor desta mulher que foi um exemplo, uma marca, uma liderança de grande resultado, de grande, vamos dizer assim, imponência, de grande administração, de grande destemor, era uma mulher destemida, não é? Aguerrida. E agora, o próximo juiz que nós vamos ver já é Gideão. Gideão, ele é aquele que vai vencer os midianitas. O rei do período que os midianitas vêm contra Israel, no período que Gideão é o líder, é o juiz. Os reis são Oreb, Zeb, Zeba e Zalmuna, 4 reis. O período, a data, aproximadamente de 1199 até 1152, tendo em vista que a batalha durou 7 anos. Gideão, ele era oriundo da tribo de Manassés, e ele vai ter 40 anos de liderança e vai atuar essa batalha
perante o Monte Moré. Agora, vejamos que Gideão é chamado por Deus de uma forma extraordinária. Deus vai ao encontro de Gideão, e Gideão se achava num lagar, local de malhar a uva, ele estava malhando os trigos, não é? E ali nós vamos ver que é um local que ele estava escondido, que ele estava em estado de temor, mas Deus vai ao encontro, encoraja ele, levanta ele e o chama para ser um grande herói. É uma história, é uma narrativa de um homem que estava em meio à incredulidade quando é chamado, à fuga quando é chamado, estava meio que acuado, escondido, mas Deus o levanta, Deus o concede autoridade, Deus converte ele em um jovem valente, corajoso, um jovem que se torna um guerreiro destemido, que vai derribar o altar de Baal, não é? Que vai marcar um período em que as suas conquistas se tornam um exemplo de fé, exemplo de coragem, exemplo de experiência com Deus, de comunhão com Deus, que podemos até definir que a experiência da entrega, a experiência da comunhão, a experiência da consagração marca a vida de Gideão. Gideão é um homem que faz provas com Deus e Deus responde às suas provas. Gideão é um homem que contempla a intervenção de Deus de uma forma tão sobrenatural, ao ponto de que, quem sabe, tenha sido o juiz de mais marcas sobrenaturais que tenham ocorrido, foi Gideão, com as suas atitudes de fé, com seus registros de fé, com as respostas que Deus dá para que ele são provas que ele faz com Deus, como no caso dos 22.000 homens que Deus, ele vai fazendo tomando orientação e conselho com Deus, até estabelecer prova para esses homens, para ver qual que seriam aprovados, e aí Deus fala para ele, olha, aqueles que beberem da água do riacho, ajoelhados, como estivessem lambendo como cachorros, esses estão prontos para a peleja. Então, desses 22.000, só 300 é que sobram, mas são esses 300 que vencem a batalha, são esses 300 que derrotam o exército grandioso, estrutural dos midianitas, marcando assim a soberania, supremacia de Deus acima de todas as circunstâncias. Então, Gideão experimenta muitos feitos de Deus e Gideão é aquele que desenvolve um relacionamento muito grande com Deus em grandes momentos de provas que Gideão estabelece para com Deus, para que confirme realmente se é Deus e se Deus está presente e se Deus tem um objetivo para com aquele acontecimento, então que comprove, então que responda à prova que Gideão apresenta. Não é que Gideão estava com dúvida, não é que Gideão era um homem oscilante na fé, mas que Gideão queria realmente uma confirmação de Deus, uma confirmação para atestar, não, Gideão, eu realmente, eu estou falando, eu estou dando a ordem, eu estou autorizando, eu estou confirmando. E claro que essas provas eram provas sobrenaturais, como o caso do retroceder do Sol, não é? Algo que movia a esfera galaxial e física, mas Deus vai permitir para mostrar para o seu escolhido que ele estava dentro do projeto, que ele realmente tinha um projeto a ser confirmado,
a ser cumprido, estabelecido na vida de Gideão. Depois nós vamos ver, na sequência, já a guerra civil de Abimeleque, onde Deus vai levantar os reis para serem juízes, não é? Desse período da guerra civil de Abimeleque, Tolá e Jair, tá? E Tolá, oriundo da tribo de Zacar, e Jair da tribo de Gileade, certo? E esses dois vão ser também dois juízes que vão marcar um grande período, vão ser realmente um marco para a vida de todo esse contexto de batalhas, contexto de guerras que vão enfrentar contra o rei Abimeleque. Mas é um momento em que significa que a vitória é alcançada, é conquistada, e que Deus vai prover uma batalha vitoriosa, uma batalha com êxitos, tá? Para tanto Eude como também, ou melhor, tanto para Tola como para Jair, e os dois vão ver Deus ser com eles, Deus conceder resultados. Tola, então, é o segundo dos juízes menores, os outros são Zangar, Jair, Ibissã, Elon e Abdom. Menor é de tempos menores, de períodos menores. Menor quer dizer que o período de governo deles foi menor do que os outros, que tiveram um período maior, certo? Não é menor porque isso aqui é menor em comunhão, menor em espiritualidade, menor em... Não, menor de período de tempo de governo, certo? Também é um rei, ou melhor, é um juiz, Tola, que ele vai ter marcas de grandes significações dentro, vamos dizer assim, da atividade dele, porque Deus levanta ele para livrar Israel, para divertir Israel e também até para trazer Israel a uma preservação espiritual. Tá? Já Jair, ele vai ser aquele a qual Deus tem um compromisso para marcar uma autoridade, para levar Israel a clamar a Deus, para levar Israel a um arrependimento, para levar a Israel a um compromisso de amor, de uma reconciliação, de uma reaproximação, de uma volta para a aliança, de se voltarem para a aliança. Então, são dois juízes, tanto, vamos dizer, Tola como Jair, que conduzem o povo ao arrependimento, conduzem o povo ao compromisso, conduzem o povo a uma vida de entrega, uma vida de compromisso, uma vida de temor, uma vida de submissão, tá? Uma vida de total, vamos dizer assim, compromisso e obediência e submissão. O próximo juiz é Jefeté, não é? Jefeté, que vai também atuar num período de grandes oscilações. O rei que está, nesse momento, perante os amonitas, é justamente, vamos dizer que é um período que quem está perseguindo a Israel são os amonitas. E durante a perseguição dos amonitas, que dura 18 anos aproximadamente, de 1104 até 1055, é o período dos juízes que vão ser marcados por Jefeté, Ibissã, Elon e Abdom. Jefeté, oriundo de Gileade, Ibissã de Judá, Zebulon de Elon, né, e Abdom de Efraim, marcados assim por Gileade, Jefeté 6 anos, Ibissã 8 anos, Elon 10 anos, Abdom 7 anos, estando a governarem na Transjordânia e também a marcarem suas batalhas na Transjordânia,
mas é um momento também significativo, porque Jefté não tinha outro lugar para dar continuidade ao nome da sua família. E aí, seu gesto representa um grande sacrifício humano. Jamais foram realmente tolerados pelo Senhor sacrifícios humanos. Mas Jefté faz um voto que ele tinha em mente um sacrifício animal e que for tomado de surpresa quando sua filha sai para saudá-lo. E aí, as tais tentativas que carecem até de base dessa circunstância, o que nós temos que compreender é que Jefté não tinha em mente um ato de devoção a Deus, uma recompensa pela ação de Deus feita pelo seu intermédio. Não é? Ele não contava, na verdade, que a filha é que sairia. Ele pensou que sairia um animal, mas essa é a filha, e aí o voto estava feito. Então, todavia, até fosse melhor, ele está versado nas tradições de Moisés. Mas, agora, o voto tem que ser cumprido. E claro que ele se torna um grande líder, ele se torna um grande guerreiro, mas é um momento em que é marcado por esse sacrifício, por oferecer sua filha em sacrifício de fogo. É um momento até que traz essa circunstância. Então, podemos dizer que esse foi um momento em que marcou toda uma história, um contexto de isolação em resultado de um voto praticado. Não é? Eu até gostaria de ler, e vou ler, a circunstância desse voto, para podermos até refletir com maior tempo, estarmos aqui, quem sabe, com um tempo maior para esse momento. Um momento muito complexo, mas um momento também que marcou um período, que marcou um momento, em uma circunstância, em uma situação. Tá? Então, vamos abrir a Bíblia e vamos ler Juízes, capítulo 11, versículos 34 a seguir, que diz o seguinte: E Jefté veio a Mispa, até a sua casa, e eis que a sua filha saiu para encontrá-lo com adubos e com danças, e ela era a sua única filha. Além dela, ele não tinha nenhum outro filho ou filha. Mas olha aqui o voto, versículo 30. E Jefté fez um voto ao Senhor e disse: Se tu sem falta entregares os filhos de Amon nas minhas mãos, então será que o que quer que saia das portas da minha casa para me encontrar quando eu retornar em paz dos filhos de Amon, certamente será do Senhor, e eu oferecer como oferta queimada. Ele não contava que seria filho. Contava que sairia um animal doméstico da porta da sua casa. Mas aí sai a filha. E aí o voto estava feito. E ele, então, agora cumpre o voto na íntegra. Ele vai cumprir o voto na íntegra. Olha aqui, o versículo 33. Ele os feriu desde Aroer até chegar a Minite, né? Vamos aqui, eu passei para outro aqui. Passei para outro versículo. E ela disse a ele: Meu pai, se tu abriste a tua boca para o Senhor, faz comigo. Aí a filha falando para ele: segundo aquilo que procedeu da tua boca. A filha orienta que ele vá cumprir com o voto feito. É algo assim que marca, certo? A própria filha falou: Não, pai, você fez o voto,
agora cumpre o voto, certo? Independente de que eu vou ter que ser sacrificado. E aí ela disse, meu pai, se tu abriste a tua boca para o Senhor, faz comigo segundo aquilo que procedeu da tua boca, tanto mais que o Senhor fez vingança por ti contra os teus inimigos, os filhos de Amon. Ou seja, já te deu a vitória, já cumpriu com o que tu pedisses. Agora cumpre tu o voto que fizestes a Deus. E aí ela disse a seu pai, que isso seja feito a mim, deixa-me a sós por 2 meses, para que eu possa subir e descer aos montes e lamentar pela minha virgindade, eu e as minhas companheiras. E ela disse, vai, e ele despediu por 2 meses, e ela foi com as suas companheiras, lamentou pela sua virgindade sobre os montes, e sucedeu que ao final de 2 meses, ela retomou ao seu pai, que fez com ela segundo o seu voto que havia feito, e ela não conheceu homem algum, e tornou-se um costume em Israel que as filhas de Israel saíssem anualmente para lamentar as filhas de Jefté, o gileadita, 4 dias por ano. Tornou-se uma memorial. Tornou-se um memorial sobre Israel o acontecimento. Ela foi lembrada perante gerações, perante as filhas de Israel. Certo? As filhas de Israel lembravam o acontecimento perante gerações. Então, essa história foi narrada com muita perícia, com muita exatidão. O sacrifício, como vocês viram, foi cumprido. Foi algo chocante? Foi algo desolador? Foi. Mas Deus cumpriu com a oração de Jefté e lhe concedeu o resultado, lhe concedeu a conquista, não é? E aí, claro, ele teve um resultado de vitória. O próximo juiz, a próxima liderança já é Ibissã. O número de seus filhos indica a riqueza, indica a conquista, não é? Ele é oriundo da tribo de Judá, e ele é um grande conquistador, e ele também vai ter um momento de uma liderança marcada por conquistas e por resultados. O próximo é Elon. Tanto Ibizã como Elon, que são oriundos da tribo de Zebulon, vão serem 2 líderes, 2 juízes de grandes resultados e de grandes conquistas também. O próximo é Abdon. A riqueza de Abdon revela e marca como sendo um dos juízes mais bem-sucedidos financeiramente, tá? E aí depois nós vamos vir, ou vamos chegar até a Sansão, não é? E o período de Sansão, que é para vencer os filisteus, e que é oriundo da tribo de Dan, que vai ser juiz durante 20 anos, tá? Também é marcado por um período de grandes resultados, de grandes conquistas, tá? Uma narrativa, inclusive, da liderança de um homem que tinha uma força significativa, de um homem que tinha um voto de Nazireu, de não cortar os seus cabelos, e segundo, não o voto, mas segundo esse voto que ele tinha, Deus lhe agracia com uma força, e aí a marca desta força, não é que estava no cabelo, mas seria, a verdade seria que se ele não cumprisse o voto e cortasse o cabelo, era quebrar o voto. Então, em consequência de quebrar o voto, perdeu a força. Não porque a força estava no cabelo. É que o voto marcaria, ou o voto concedia a ele, certo? Um designativo, um diferencial
não é? Um indicativo e uma marca, um aspecto de força, de coragem, de resultados expressivos, não é? Porque foi marcada a sua liderança por grandes feitos de coragem, vencendo a leão, vencendo a ursos, não é? Derrotando a muitos filisteus, não é? Sendo um grande guerreiro, mas tinha uma fraqueza moral, de estar se envolvendo, de ter um envolvimento com mulheres, como o caso de Dalila, que era uma mulher frágil, e uma mulher astuta, frágil moralmente e astuta, que é levantada e utilizada pelos filisteus para seduzir a Davi, a Sansão, e levar Sansão a praticar, vamos dizer assim, uma vida de deleites com ela, que veio trazer uma consequência de ele acabar cedendo aos argumentos, aos pedidos e às investidas dela, e ele acabar relatando que a força dele estava nos seus cabelos, e aí a consequência veio que os soldados os acorrentaram, o cabelo dele foi cortado, né? A Dalila corta o cabelo, os soldados o acorrentam, ele é levado perante lá o templo de Dagon, só que, como está narrado no texto, depois de estar todo desferido, depois de servir de palhaço para os filisteus, ele faz uma oração a Deus, que Deus o restituísse a força pelo menos por uma vez antes de sua morte. E a Bíblia marca e registra que Deus assim fez. E está relatado também que que Sansão matou mais homens no seu momento final, na sua morte, do que na sua vida. Porque ele vai colocar os seus 2 braços sobre as colunas do templo de Dagon, e é o momento que faz oração, que Deus retoma aquela força, vem uma força descomunal, que ele consegue, então, com dar aquele impulso, e Deus intervém de uma força sobrenatural sobre a vida de Sansão, que as colunas do templo de Dagon ruem e caem sobre a vida de todos que estavam ali em festas, em profanação e imoralidades, em práticas, né, de imoralidade, e acaba, por fim, milhares sendo mortos, o que marca que Sansão matou mais pessoas na sua morte do que em sua vida. Mas tudo acontece de decadência na vida de Sansão em resultado da sua fraqueza espiritual e moral, de se deixar seduzir e se envolver com mulheres estrangeiras, como o caso da Dalila, que era uma mulher prostituta. E aí eu faço até um paralelo entre Sansão e Gideão. Gideão, um homem fiel, comprometido, e um homem que inicia em fuga, em estado de temor, de medo, mas Deus levanta, concede coragem, concede autoridade, e ele em nenhum momento deixa de seduzir por nada e mantém-se fiel até o fim, e Deus lhe agracia com grandes resultados. O mesmo podemos ver marcado com a vida de Jefeté, podemos ver marcado com a vida de outros
grandes juízes, como também a juíza Débora, mas não vemos a vida de Sansão, porque Sansão é a marca de um juiz, de um homem, de um líder, que deixou vamos dizer assim, a sedução do pecado, os prazeres, os deleites sexuais, não podemos até colocar, lhe envolver e levar ele à derrota moral, espiritual e até sua derrota física, a sua morte. Tá? Iniciou bem, teve momentos de alto resultado, como juiz, como líder, mas teve momentos também de oscilação, de fracasso, que culminaram com a sua morte e com o seu fim, um fim cruel. Vemos agora já a conclusão, momento de fechamento deste livro, com agora a chegada do juiz Samuel, não é? Então, o conteúdo dessa seção final do livro de Juízes difere o resto do livro, marcado pelo caráter, marcado pelo domínio estrangeiro, marcado pelo momento também da migração da Mita, marcado também pela liderança de altos e baixos de Eli, de alternâncias, de quedas, de fracassos da atuação de Eli enquanto juiz, enquanto sacerdote também, e estava ligado a um momento também que é marcado pela opressão filisteia, é marcado pelo momento de oscilações, de fracassos, de decepções, momento em que os próprios filhos de Eli, Ofni e Finéias, vão cometer uma infração, vão cometer um pecado e vão acabar morrendo por ter tocado com o dedo a Arca da Aliança e terem ultrajado um pacto que não se deveria tocar, que não se deveria, vamos dizer assim, de forma impura, que eles estavam envolvidos com mulheres, envolvidos com corrupção, e aí agora tocarem na Arca da Aliança, automaticamente, como estava cumprido, quem tocasse na Arca da Aliança seria consumido, e eles foram consumidos. Por quê? Porque profanaram a Arca da Aliança. Não é? Agora, vamos ver também marcado, nesse momento, vamos dizer assim, final, esse momento significativo, que o material desses capítulos finais é marcado também por Samuel, um líder levantado por Deus, que é preparado por Eli, que vai dar continuidade à tarefa de Eli enquanto sacerdote, enquanto juiz, e que vai ser um diferencial para aquela nação, que nós vamos estudar, inclusive, sobre ele, como sacerdote, como escriba, como juiz e como líder, no seu livro de 1º e 2º Samuel. Então, o material desses capítulos finais de Juízes constitui uma leitura edificante, sim, numa leitura de fortalecimento, de encorajamento, numa leitura que marca oscilações, claro, de um baixo padrão moral, dos conceitos religiosos degradados, de uma estrutura social desordenada, mas também nos chama a atenção para a intervenção de Deus em momentos de guerra, em momentos de conflitos, de confrontos, mas que é a evidência de um espírito de compaixão, que é a evidência de um cuidado de Deus, que é a evidência de uma ação de Deus em resgate do seu povo, marca uma solidariedade, marca uma misericórdia, marca uma atenção e um cuidado de Deus, que mesmo com o povo fracassando, mesmo com o povo vacilando, mesmo com o povo se envolvendo com idolatria e imoralidade, Deus não esquece do seu povo, Deus sempre esteve pronto
para o arrependimento do seu povo, e Deus sempre demonstrou-se atento ao clamor do seu povo, levantando o juiz para julgar, levantando o juiz para libertar, levantando o juiz para conduzi-los espiritualmente e para lhes permitir uma vida íntegra, moralmente e espiritualmente. Essa é uma marca central quando lemos e estudamos o livro de Juízes. Nós vamos encerrar agora. E como não houve perguntas, porque vocês não estiveram presentes, eu vou fazer o seguinte. Qualquer dúvida que surgiu do livro de Juízes, que vocês tiverem, anotem e na próxima aula me perguntem. Que aí nós vamos dar um período de 5 a 10 minutos para perguntas sobre o livro de Juízes, para respondermos e retomarmos algumas questões que ficaram, pendentes de dúvida do conteúdo de Juízes, para depois partirmos para o conteúdo de Ruth e, permitindo Deus, entrarmos no livro de 1 Samuel. Amém? Então, até a próxima aula e vamos encerrar ela agora com uma oração a Deus. Bondoso e eterno Pai, queremos te agradecer por essa aula, por esse momento que estivemos aqui, ministrando a tua palavra, ensinando a tua palavra, transmitindo a tua palavra através do que está narrado, descrito no livro de Juízes, que nos leva a uma reflexão, nos leva a uma orientação e nos leva também a uma advertência de oscilações e de práticas de disciplina, de práticas de desobediência, práticas de castigo, mas práticas também de libertação, de misericórdia, de redenção e de resgate, praticadas por ti em um momento em que o teu povo se arrepende e clama, e tu atende ao clamor do seu povo, enviando o juiz, enviando o resgatador, enviando o libertador. Então, Senhor, nós queremos te adorar por tudo que aqui aprendemos, pedindo que a tua bênção esteja sobre a vida de cada uma das alunas. Sê com a irmã Maria Ângela, que se encontra recuperando a sua saúde, recupera, fortalece, revigora ela agora. Em nome de Jesus. Que a irmã Maria Nazaré, no seu serviço, fortalecendo, edificando, sustentando em tudo. Que a irmã Sandra também no seu serviço, onde se encontra, abençoando-a em todo o seu caminhar. E que a irmã Aline, no condução do seu lar, das suas atividades, sempre renovando a força e sendo com ela em todo o tempo. É no nome do teu Filho, Jesus Cristo, que nós te pedimos e que nós louvamos a ti e te agradecemos. Amém. Deus vos abençoe. E até semana que vem. Amanhã eu envio, no momento que eu tiver a oportunidade, a aula e também envio os slides. Deus seja convosco.